Existe um pensamento no mundo de que as pessoas elas não podem andar unidas. O fascismo ele sempre se apoiou em dois lados. O lado do bem e o lado oposto. O que significa isso? Desculpa. O ser humano, ele quer sempre uma desculpa para matar ou para oprimir. Regina Franco, Juliane Vitorino, sejam bem-vindos. Wagner Reis, seja bem-vindo. Acontece, gente, que no mundo, eu vou contar apenas dois, e depois eu quero comentar sobre Marielle Franco, que tentaram criar um contraponto entre o certo e o errado e o certo. E tentaram criar uma ponte entre aqueles que estavam se degradando, estavam se agredindo. Uma dessas pessoas se chamou Martin Luther King. Martin Luther King, que deriva do mesmo nome de Martim Lutero, aquele monge franciscano que trouxe uma reforma no mundo em 1527. Em 1960, um pastor batista, Martin Luther King, esse nome ficou cravado na história. Ele começou uma luta contra uma segregação racial, onde brancos diziam nos Estados Unidos, negros não podem sentar aonde brancos sentam. Só que Luther King era o homem da paz. Ele era o homem dos direitos humanos. Ele puxou essa bandeira porque havia um apartheid, havia um grupo chamado Ku Klux Klan que queimava casas de negros, e se porventura um negro casasse, ou uma negra casasse com um branco, ou vice-versa, eles incendiavam, porque havia uma muralha separando as pessoas. Porque muitas vezes nós derrubamos as muralhas, como a muralha de Berlim, que dividia a União Soviética e Estados Unidos, socialismo do capitalismo, mas o muro continua. O muro nunca deixa de existir. Então, o muro na época de Luther King era o preconceito racial.
100.000 negros pegavam o ônibus todo dia. E uma moça negra pegou o ônibus para trabalhar. Eles eram operários. E uma senhora branca, burguesa, disse: levanta daí, negrinha. Esse lugar não é para vocês. Gente, como isso se reproduz na história? Aqui no Brasil, a Ludmilla, aquela cantora, foi chamada de macaca, ela teve que entrar na justiça. A Preta Gil, vários jogadores de futebol jogaram banana no campo, dizendo: vocês são macacos. Aí não é lugar de negro. A Maju Coutinho, aquela da Globo, uma negra linda, sabe falar, sabe se apresentar, mas eles disseram: aí não é lugar de negro. Era isso que acontecia lá nos Estados Unidos, na década de 60. E Luther King, ele liderou uma revolução. Como eu disse, revolução é resolver radicalmente. Não é por guerra não, gente, mas é por ideologia. Radicalmente uma situação. O que é que ele fez? Ele convocou: olha, amanhã nós, negros dos Estados Unidos, não vamos pegar o ônibus para trabalhar. Vamos trabalhar de bicicleta, vamos trabalhar a pé, vamos a pé. Então, se nós não podemos nos sentar na cadeira que nós pagamos também, então nós não podemos, nós não vamos andar de ônibus. Sabe o que aconteceu? Uma quebradeira nas empresas de ônibus. E aí Luther King começou a liberar uma marcha contra o apartheid. Luther King nos Estados Unidos e Mandela, Nelson Mandela, na África do Sul. Mandela foi preso. Mas antes porque na África do Sul era prisão perpétua. Fábio Emerson Bandeira, joga para frente aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse assunto é muito sério. É muito sério. Porque o Face está me boicotando. Quer que eu faça aquela remuneração para compartilhar. Mas eu não tenho dinheiro. Não tem como. Monetização, sei lá. Então não consigo compartilhar. Depende de você aí, meu amigo. Então, Luther King, Mandela vai. Já vi a primeira aqui, Fábio. Grupo Inclusão Social. Já vi a primeira. Vai aparecendo para mim aqui. Então, Luther King, o que é que ele fez? Proclamou 100.000 pessoas. Não vamos à rua. E Mandela proclamou 20.000. Levou 20.000 pessoas. Prenderam Mandela. E disseram o quê? Esse negro é comunista. Havia uma população de 20 milhões de negros no país e 5 milhões de brancos. Mas qual era a desculpa que eles podiam dar
para prender Mandela e condená-lo à prisão perpétua. Esse negro é comunista. Quando uma pessoa se refere assim, sem dúvida ele é preconceituoso. Se eu chegar para uma pessoa clara, que eu tenho amigos, que eu admiro, que são italianos, são pomeranos, vivem do trabalho no interior. Aqui no Espírito Santo tem muita gente assim. E se eu chegar para ele e falar assim, seu branquelo, eu estou sendo preconceituoso. Mas toda pessoa que ele é um pacifista, como Mandela, como Luther King e como Abraham Lincoln, que também era evangélico e foi presidente da República, perdeu 4 vezes e depois se elegeu. E ele tentou convencer os escravagistas da época a libertarem seus negros, que não precisava mais de escravidão. Então ele criou uma ponte entre os escravos e os escravagistas. Ele criou uma ponte. Só que quando a pessoa cria essa ponte, eu vou chegar em Marielle, o grupo que se beneficia dessa briga, dessa luta, ele quer exterminar. Não, nós temos que exterminá-lo. Porque a briga não pode parar. A briga não pode parar. É igual gente que bota galo de briga para brigar. Enquanto não morrer, não para a briga. E os animaizinhos ali morrem ensanguentados. Então, Abraham Lincoln morreu assassinado. Por defender a libertação dos escravos. Princesa Isabel no Brasil se contrapontou também, mas assinou o decreto e fugiu do Brasil, enquanto ela interinamente assumia o reinado no Brasil, mas teve que sair. E Luther King, na sua empreitada para criar igualdade social e mostrar que cor, posição social não era nada diante dos direitos humanos, então ele vai a uma cidade, se eu não me engano, Memphis, eu não lembro agora. E ele leva um grupo de negros com ele para fazer uma manifestação pacífica em prol das suas ideias. Só que uma pessoa que estava com Luther King resolveu pegar uma pedra
E quando passou em frente às lojas dos comerciantes, ele sentou uma pedra na vidraça de um comerciante e quebrou a vidraça. Não foi Luther King, e nem a maioria, foi um apenas que fez isso. E aí gerou um alvoroço e o pessoal disse, é que Luther King está querendo destruir tudo. Está querendo acabar com as lojas, com os brancos, com todo mundo. E Luther King teve que se ausentar. Os seus assessores o aconselharam, vamos, porque a coisa complicou. Mas Luther King era tão bom que ele disse, não, eu preciso voltar naquela cidade. Eu preciso explicar para eles que eu não fui lá para apedrejar nenhuma loja. E que a pessoa que fez isso não tem o meu consentimento para fazer. Ele fez por um gesto puramente individual. Não fomos nós que aconselhamos ele a sentar pedra na loja de ninguém. E eu preciso ir lá e fazer um discurso e explicar que o meu objetivo não é esse, mas o meu objetivo é trazer a paz. Luther King foi Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou esse título. Prêmio Nobel da Paz. E ninguém conseguiu convencer Luther King de que ele não deveria voltar lá. Ele foi. E o seu grupo foi com ele. E Luther King armou ali o púlpito e começou a falar as suas ideias, a sua visão, que o apartheid afro-americano não era correto, nem ali, nem na África do Sul, nem em lugar nenhum. Mas, como eu disse, sempre há um grupo que se beneficia com essa briga. São os chamados politiqueiros. Eles ganham com isso. Eles ficam por trás, fomentando a disputa para que eles venham se dar bem. E aí alguém avisou, o homem está aí, o Luther King. Foi ele que quebrou a vidraça. Foi ele que atacou. E aí um lojista branco foi lá, pegou uma arma e pum, em Luther King. Matou o pastor que foi Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Um homem que lutou pelos direitos humanos nos Estados Unidos, um homem que pregava a paz e a igualdade social. E que seria, sem dúvida, eleito presidente da República. 60 anos depois, Barack Obama se elegeu, primeiro negro. Inclusive aquele pastor Jesse, se eu não me engano, estou pronunciando certo o nome dele, pastor Batista, disse, olha, nós lutamos quase 50 anos
nós éramos amigos de Luther King, para que um negro fosse eleito aqui nos Estados Unidos. E Obama conseguiu, na época. E aonde então está a questão de Marielle? Marielle era defensora dos direitos humanos. Marielle era vereadora. Foi eleita com 50 mil votos pelo PSOL. Marielle tinha um projeto social onde ela defendia crianças, negros, discriminados, gays. E agora eu vou chegar onde eu quero falar. Marielle tinha um projeto. Ela defendia policiais. Marielle denunciou o batalhão 41 pelas maldades que fazia na favela. Marielle tinha uma ONG. E as mães dos policiais que eram esquecidos pelo Estado, que eram baleados, entravam em depressão, também procuravam ela. E Marielle ajudava essas mães a comprar caixão, a dar apoio moral, psicólogo. Temos entrevistas aí. E sabe o que aconteceu? O grupo que está no meio ficou incomodado. Sabe quem é que está entre a favela e entre a polícia? Os milicianos. Foram eles. Aqueles mesmos que o Flávio Bolsonaro empregavam. Gente expulso da polícia que virava bandido. O Queiroz, o tal do Adriano. Quando esses camaradas eram expulsos da corporação, por mau comportamento, eles iam, o Bolsonaro e o Flávio e o Queiroz dava título de moção de louvor na cadeia, porque o Bolsonaro foi expulso também. Então, gente, o grande contraponto da humanidade, quando aparece alguém que quer unir, que quer ajudar, o lado de cá, o lado de lá, eles diziam, ela defende bandido. Mas ela defendia também policiais. Por quê? Muitos policiais são esquecidos pelo Estado. Eu já visitei. E já tive policial que me procurou. Um dia eu estava na igreja e chegou um policial e me chamou na rua. Ele estava com a arma na mão
um revólver debaixo de uma jaqueta. Ele parou a moto frente à minha igreja e falou: quero conversar com o senhor. Ele estava enfrentando um problema pessoal. E ele entrou em depressão, assim. Ele começou a ter uma depressão. Ele tremia. E aí ele me chamou e disse: vem aqui, vamos conversar aqui dentro. Não, eu preciso conversar com o senhor aqui, no canteiro central. Eu não quero entrar na igreja, não. Ele estava armado. Eu fui até o canteiro central. Eu disse: olha, eu vim aqui pedir perdão para o senhor, porque muitas vezes eu fui assim, muito rude com o senhor. Eu estou passando um momento muito difícil da minha vida. E eu peço ao senhor, não me abandone. Não me deixe sozinho. Se eu procurar o senhor, me atende. E ele disse para mim, ele disse: olha, tem hora. Ele falou o local. Eu tive há poucos dias, num lugar retirado, perto de uma praia. Eu sentei em cima de uma pedra. E eu ouvi uma voz falando comigo: pega a arma, bota na cabeça e acaba logo com a sua vida. Esse homem era tenente, gente. Ele falou isso para mim. E eu disse para ele: não, meu irmão, não faz isso não. Se você precisar de mim, eu estou aqui. É só vir na igreja. Então, gente, quem executou Merielle foram os milicianos. Só que precisa se saber quem foi que mandou. Porque alguém está ganhando com essa guerra. Quando há uma guerra ideológica, alguns políticos ganham com isso. Eles ganham. Porque eles vivem da miséria dos outros. Não é ajudar o seu próximo. Não, porque deve-se ajudar, deve-se procurar os menos favorecidos. Porque eu sempre digo, o rico não precisa de ninguém. Ele já tem de tudo. Agora quem está abandonado, sendo comido pelos mosquitos, gente. Quem está deprimido, quem está no asilo de velho, quem está no hospital do câncer, fazendo quimioterapia, esse precisa, gente. Então foi isso que aconteceu com Marielle. Marielle era da favela. Ela denunciava os excessos do 41. Estava repleto de milicianos. Mas ela ajudava os bons policiais. E muitas vezes, no confronto, eram baleados ou morriam. A mãe procurava e dizia: olha, meu filho morreu, o Estado nunca nos procurou, porque o Estado
Você só serve para o Estado e para o patrão enquanto você estiver produzindo. E ainda ele não quer te pagar hora extra. Eu tenho experiência própria disso. Eu trabalhei no supermercado como gerente. Meu horário era até 5 horas da tarde. Mas quando dava 5 horas da tarde, chegava um caminhão de saca de feijão. E eu tinha compromisso de ir para casa, tomar banho, me preparar para ir para a igreja, para o culto. Eu era pastor. Mas o dono disse, olha, você vai ter que receber toda essa mercadoria, a saca de feijão. E depois dessa tem ainda o caminhão de óleo, porque ele não pode ficar aí na rua, chegou de longe, a mercadoria veio de longe. E aí eu ia descarregando nas minhas costas, porque os funcionários iam embora. Mas eu era o gerente, carregando, até que quando eu terminava já era 8 horas da noite. E aí eu ia para a igreja, mesmo assim, mas eu tinha que ir sujo, suado, e ter trabalhado o dia todo. Isso acontece também em todo lugar. E acontece também entre os policiais. Mas, Marielle Franco, você procura aí no seu Google, no seu Face, no seu mães de policiais que falavam. Essa mulher, ela ajudava. Ela ajudou meu filho, ajudou no velório do meu filho, ajudou a minha família. Mas o sistema não aceita. Meio termo. O sistema quer muro. Ele quer muro, dividindo. Ele não quer negro com branco. Ele não quer o índio usando o seu penacho. Ele não quer ver a pessoa com cabelo comprido. Ele não quer ver caminhada pela paz, porque ele quer guerra. Ele não quer paz, porque ele vive na guerra. O despachante da arma não quer paz, ele quer guerra, porque ele quer vender a arma. Quanto mais confusão para eles, melhor. Porque o produto deles é a arma e eles precisam vender a arma. É desse jeito. Fica na paz.